Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, que alegria! Estamos começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Esse programa que tem como objetivo levar toda semana uma porção das lições bíblicas CPAD para a sua vida. A gente sempre faz aquele convite importante que nos ajude orando e compartilhando as nossas videoaulas. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp, divulgue no Facebook, no Instagram, naquilo que o Senhor colocou ao seu alcance para nos ajudar a alcançar o máximo de pessoas, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Também queremos convidá-lo para ser um assinante, um seguidor aqui do nosso canal. Clica no botão inscrever-se, ative a opção todas no sininho e não perca nada do que acontece aqui na programação da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia, Minas Gerais. Igreja essa pastoreada pelo pastor Álvaro Allen Sanches. Aqui quem fala é o evangelista Gesrael e é uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de hoje é a lição de número 3, primeiro trimestre de 2024, cujo tema da lição é a natureza da igreja. O nosso texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso de número 27, a célebre analogia entre o corpo humano, o corpo fisiológico e a igreja invisível. Ok? Então, essa é a apresentação de nossa lição. Nós estamos estudando a revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja, essa lição que é comentada pelo pastor José Gonçalves. Bom, meus irmãos, na última aula nós falamos sobre as analogias, as metáforas que a Bíblia utiliza para se referir à igreja. Cada uma dessas metáforas eram cheias de significados e na lição passada nós entendemos o que cada um desses significados nos diz para os dias atuais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Eu gostaria que você sublinhasse esta palavra, natureza, porque como já diz a nossa introdução, ela é a palavra-chave da nossa lição. E apesar de nós estarmos diante de um termo muito conhecido, muito utilizado em nosso dia a dia, natureza, o que vem a ser natureza no sentido que está falando aqui a nossa lição bíblica? Então nós vamos definir aqui, a título de lição bíblica, que natureza são todas as características que definem um ser em geral, ou que constitui um ser em geral. Eu vou repetir para você, tá? Essa é uma definição que transita entre a filosofia e a biologia, que define que natureza são todas as características, é tudo aquilo que constitui um ser em geral. Obviamente, nós estamos aqui pensando na igreja como um ser. Agora, no campo filosófico, no campo sociológico, a palavra natureza que eu pedi para você sublinhar aí tem a ver com os fundamentos e princípios morais de um ser, tá? Vou repetir para você.
na sociologia e na filosofia, a palavra natureza tem a ver com os fundamentos e valores morais de um ser. Portanto, quando estamos falando de a natureza da igreja, nós estamos falando das suas características, dos seus princípios morais e constituintes que a marcam, que a descrevem. Então a lição de hoje, ela tem como um dos seus grandes objetivos mostrar para toda a cristandade quais são as reais características de uma igreja genuína, na verdadeira acepção da palavra, quais são as características que marcam a igreja. Amém? Muito bem. Agora, é claro que quando falamos igreja, nos dias em que nós vivemos, existem muitas denominações, existem muitas religiões que usam o título igreja para o seu local de culto. Então é importante deixarmos claro que ao longo desses minutos, são poucos minutos, que estaremos aqui fazendo um resumo, uma síntese da lição, nós estamos nos referindo a uma igreja cristã. Tá bom? Vamos deixar isso bem claro para todos. Meus amados irmãos, quando a gente fala em constituição da igreja, a nossa lição, ela se estabelece em três partes. Aquela constituição que tem a ver com a sua confissão, ou seja, a sua dimensão confessional, vamos falar sobre isso agora. Depois nós vamos falar sobre a dimensão local, ou seja, a dimensão geográfica, digamos assim, e por fim, sobre a sua dimensão comunitária, tá bom? Então, essa vai ser a lógica dos três tópicos das lições de hoje. É importante que você, professor, professora, você, aluno que nos acompanhe, tenha clareza desses três tópicos que serão abordados aqui. E o nosso objetivo é só passar um mel na boca, né? É só dar aquele gostinho, aquela vontade de estudar mais, de ir atrás do que realmente a lição tem de mais denso, de mais profundo. Então vamos analisar o primeiro aspecto da lição. O primeiro aspecto que tem a ver com a sua natureza confessional, ou a sua dimensão confessional. Bom, em termos confessionais, a palavra confissão quer dizer credo. Confissão quer dizer um estatuto, tá? A confissão está relacionada a um documento que descreve ali tudo o que você crê e o que a sua narrativa envolve. Então, quando falamos sobre a dimensão confessional da igreja, nós estamos falando sobre aquilo que a constitui em sua essência. Então, o primeiro aspecto confessional que nós temos foi muito bem retratado pela Reforma Protestante em 1517, que é a chamada sola scriptura, ou seja, apenas a Bíblia, apenas a Escritura. Na sua dimensão confessional, a igreja ela está fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. É importante pensar nisso, porque alguém pode questionar dizendo: mas irmão de Israel, a fundamentação não seria o próprio Cristo? Sim, mas não se esqueça que Cristo se confunde com a sua palavra. Quer ver um exemplo disso? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1, uma passagem extremamente conhecida, João, quando ele vai falar sobre a vinda de Cristo à Terra, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim: no princípio era o verbo. Lembra que verbo aqui é palavra. E ele diz assim: e a palavra ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. Isso é tão importante porque quando falamos que a igreja está fundamentada na palavra do Senhor, nós estamos, na verdade, ratificando duas posições. A primeira de que, fundamentado na palavra, Deus é o fundamento. E segundo, que palavra de Deus e o próprio Deus é uma coisa só. É impossível você desassociar a palavra de Deus de Deus. Por isso que nós podemos afirmar que Cristo é a rocha inabalável, é o firme fundamento da igreja, é a pedra
angular da igreja, a pedra de esquina da igreja, como Pedro bem escreve em sua primeira carta. Mas também podemos afirmar que é a sua própria palavra que é o fundamento, já que a palavra e Deus é uma coisa só. Isso é muito importante porque quando nós vamos analisar aqui agora aquela passagem de Cristo em que ele vira para Pedro e diz assim: ei, Pedro, tu és Pedro, no caso tu és Petra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas têm dificuldade de interpretar aquilo ali. Na verdade, o que Deus estava falando ali era duas coisas, são dois campos dimensionais. São três, na verdade. Primeiro, Deus realmente se referia a Pedro como representante dos apóstolos. Nada a ver com sucessão apostólica, nada a ver com papado, não tem nada disso. Pedro, naquele momento, representava todos os apóstolos. Então, Pedro, naquele momento, estava sendo representado na figura. Então, Deus diz: você, Pedro, é você mesmo, representando os apóstolos. E quando ele diz fundamento, é só você voltar no que Pedro havia acabado de falar antes. Antes, no contexto de Mateus, você vai ver que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que eles dizem que eu sou? E aí cada um dá uma definição: tu és Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que é Davi. E aí ele fala: mas vocês, que dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nesse momento, você percebe que a frase de Pedro, ela ratificava quem era Cristo. Por isso que ele diz essas palavras: bendito és tu, porque quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas o próprio Deus que te revelou isso. Portanto, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava se referindo aos ensinamentos dos apóstolos. A frase de Pedro era um ensinamento. A frase que Pedro verbalizou não veio de Pedro, veio do próprio Deus. E se a frase de Pedro veio do próprio Deus, era Deus falando através de Pedro. Tanto é que, se você pegar Efésios, capítulo de número 2, nós falamos inclusive um pouco sobre isso na aula passada. Efésios capítulo 2, versículo 20, você vai ver a palavra do Senhor dizendo assim: Paulo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui, quando está falando de fundamentos, está se referindo aos ensinos que os profetas haviam verbalizado e aos ensinos dos apóstolos, mais uma vez ratificando, reforçando o que Jesus tinha dito para Pedro. Não é a figura de Pedro que é a base da igreja, mas os ensinamentos de Pedro, naquele momento representando tudo aquilo que eram os apóstolos, que Paulo agora reforça em Efésios capítulo 2, 20, como sendo o fundamento, porque se a palavra é o fundamento, Cristo é o fundamento. E aí Paulo diz, da qual Cristo é a principal. Quando você usa a expressão principal, é porque existem outras pedrinhas ali agregadas, mas Cristo é a grande pedra, é a grande rocha. Por outro lado, uma vez que a própria palavra de Deus nos garante, nos mostra de que a igreja é fundamentada na palavra, não tem outra maneira de uma igreja crescer saudável se não for fundamentado nos ensinos bíblicos. Existem muitas igrejas aí que estão inchando, infladas por louvores humanos, por muita pirotecnia, infladas por muitas estratégias de marketing, de comunicação, mas estão se esquecendo que tudo isso são bases
frágeis, são alicerces de areia. Não adianta nada você ganhar número, mas não ganhar qualidade. E a igreja verdadeira, ela é constituída de forma bíblica. Ela cresce porque ela está se alimentando da palavra de Deus. Ela está se nutrindo dos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Portanto, essa é realmente uma igreja sadia. Não há igreja verdadeira à parte da Bíblia Sagrada. Não há igreja verdadeira à parte daquilo que está nas instruções santas. Pode vir profeta de tudo quanto é jeito, querer anunciar um novo evangelho, não faça isso. Uma prova da importância disso é que Atos capítulo 17 traz uma passagem emblemática de uma igreja na região de Tessalônica que amava a palavra de Deus, a igreja de Bereia. E ela nos dá uma lição muito importante. Por que que nós devemos ser uma igreja bíblica? Porque todo o ensinamento que nós nos encontrarmos, ainda mais em um mundo de redes sociais, ainda mais em um mundo, como diria o grande Zygmunt Bauman, em que tudo é líquido, mutável, que nada se firma, todas essas inovações, todas essas correntes inovadoras que chegam até nós, devem ser analisadas pelo crivo da palavra de Deus. Era exatamente isso que os irmãos da cidade de Bereia, região metropolitana de Tessalônica, faziam. Atos 17, 11 e 12 diz assim, ora, a partir do 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que todos os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, para eles, se não estivesse na Bíblia, estava equivocado. E é verdade. Um dos grandes erros da doutrina católica, do catolicismo romano, é exatamente criar apêndices à Bíblia, né? Criar outras fontes de autoridades eclesiásticas, doutrinárias, que não sejam a Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia é suficiente em si. Outra característica que o tópico traz, também de forma confessional, é que a igreja genuína tem em sua natureza o resplendor do Espírito Santo. A primeira característica confessional está alicerçada na palavra de Deus. A segunda característica confessional é uma igreja instruída pelo Espírito Santo. Isso é tão importante porque a expressão que nós encontramos na Bíblia Sagrada e que está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, se você puder me acompanhar, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A expressão andar em espírito aqui é peripatel. Peripatel significa ter todas as dimensões da vida administradas regularmente. Isso é maravilhoso. Andar em espírito em grego é peripatel. E isso significa, ao pé da letra, é uma expressão idiomática, tá? É uma expressão idiomática que significa todas as dimensões do espírito devem ser administradas, todas as dimensões da vida devem ser administradas de forma regular. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que uma igreja que realmente anda no espírito, ela é totalmente governada por ele em todas as suas nuances. Quem faz parte da igreja invisível, da igreja que compõe os que estão indo para o céu, que vão morar com Deus, os santos escolhidos, todos esses, eles estão com as faces da sua vida, com as etapas da sua vida, com todas as características seculares, seja no colégio, no seu trabalho, no seu comprar, no seu vender, no seu levantar, no seu deitar.
tudo isso está nas mãos do Espírito Santo. A igreja, ela é viva porque ela tem a presença do Espírito Santo. Isso é muito importante porque o Espírito Santo é que promove vida. Quando você pega Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 1, há uma expressão interessante que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse Espírito de Deus, o Ruach Hagadosh, o Espírito Santo, é o mesmo que aparece em Ezequiel no Vale de Ossos Secos, dando vida para aquele exército morto, e é o mesmo que apareceu em Atos capítulo de número 2, quando houve a descida do Pentecoste. E em todas essas três passagens fica claro a função primordial do Espírito, que é dar vida. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela pode até ter casca de igreja, pode ter excelentes bancos, podem ter grandes profissionais na sua área de comunicação, de sonoplastia, na sua música, pode ter grandes expositores da palavra, mas se são vazias do Espírito Santo, não geram transformação. Podem até ter estética, podem até ter aparência, mas na verdade estão como o exército de Ezequiel capítulo 17, mortos, aparência de vivos, mas mortos espiritualmente falando. Era o que acontecia com a igreja de Sardes, que era uma igreja que gozava de uma certa reputação. Apocalipse capítulo 2 em diante vai falar sobre as igrejas, as 7 cartas do Apocalipse. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha um certo prestígio social na cidade de Sardes, tinha tamanho, tinha algumas obras, mas era vazia do Espírito Santo. E aí o próprio Cristo diz: eu conheço as suas obras, que tens fama de estar viva, mas estás morta. Portanto, tenhamos cuidado com isso. A igreja precisa ser a igreja cheia do Espírito Santo. Aqui, na verdade, na forma confessional, nós vemos o equilíbrio importante. Precisamos ter a palavra e precisamos ter o Espírito. Se nós não tivermos um deles, está desequilibrado. Se nós apenas damos vazão aos dons espirituais não alicerçados na palavra, temos facilidade de chegar ao fanatismo. Se apenas lemos a palavra, mas não a molhamos com o óleo do Espírito Santo, não a untamos com a presença do Espírito Santo, nós seremos uma biblioteca empoeirada, fácil de cair no legalismo, tá? Então, vamos ficar atento a isso, porque é importantíssimo entendermos o papel da igreja. No tópico 2, nós temos a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Esse tópico 2, eu serei mais breve, porque nós já tocamos nesse assunto 2 lições anteriores e reforçamos na aula passada. Mas aqui o autor deixa claro a diferença entre o sentido visível e invisível da igreja. Porque, pense, dimensão geográfica ou dimensão local se refere a uma igreja institucional. E sim, a igreja tem o seu aspecto institucional de organização. Muitas pessoas criticam o fato da igreja hoje se comportar como uma instituição, mas isso foi algo necessário para organizar e viabilizar o crescimento da obra de Deus. Afinal de contas, nós precisamos de pessoas que estejam integralmente aptas a trabalhar na obra do Senhor. Nós precisamos ter um local de reunião, precisamos fornecer alicerce para as viúvas, para os missionários, para aqueles que estão no campo, para os necessitados. A igreja, como uma instituição, ela foi erguida nesse intuito de organizar o trabalho de Deus na terra. Afinal de contas, Deus não trabalha com desorganização. Mas tem pessoas que desvirtuaram essa lógica, tem pessoas que usaram a igreja como meio de enriquecimento ou fonte de trabalho, cabide de emprego. Esses prestarão conta com Deus, mas isso não tem nada a ver com a instituição, e sim com
caráter. Você pode ter uma instituição descentralizada, fluida, ser um grande ponto, ser um grande templo e ainda assim ter salafrários, lobos no meio dela se comportando como ovelhas. A culpa disso não é a instituição, a culpa disso é o caráter de muitos que querem enganar o povo de Deus. Agora, a instituição e as suas particularidades são importantes. E quando a gente fala na dimensão geográfica, nós estamos falando exatamente que a igreja visível, ela se adequa à sua realidade. A igreja na África tem uma liturgia diferente da igreja na América do Norte, que tem uma liturgia diferente de uma igreja no Oriente Médio, de uma igreja lá na Rússia, no leste asiático e assim por diante. Ou seja, nós estamos falando, e é bom deixar claro, que existe um aspecto que é visível, que os nossos olhos contemplam. Esse aspecto visível da igreja é um aspecto institucional, que nós já falamos sobre ele. Tem a placa, tem a quadrangular, tem a presbiteriana, tem a batista, tem a Assembleia de Deus, tem tantas denominações aí com suas placas denominacionais, com suas formas litúrgicas. Todas elas compõem aquilo que chamamos de igreja visível. Essa igreja, ela é uma igreja que é composta por pessoas que levam a sua vida de fé a sério, outras que têm uma vida de fé totalmente irresponsável. Temos trigo, temos joio, temos gente boa, temos gente ruim. Isso faz parte da igreja como um todo. Essa igreja tem as suas virtudes e as suas vicissitudes, essa igreja. Agora, a igreja universal é a chamada igreja invisível. E é chamada de igreja invisível porque essa apenas o nosso Deus a contempla. É a igreja formada a parte das placas denominacionais. É a igreja formada a parte dos templos, da estrutura. Nessa igreja não é qualquer pessoa que faz parte. Da igreja universal só faz parte aqueles que levam a sério a sua vida espiritual. Da igreja universal, também chamada de igreja visível, só faz parte aqueles que realmente seguem a Deus de forma ordeira, de forma concentrada, de forma verídica. É interessante porque Cristo nunca se referiu à igreja visível como indestrutível, não. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando diz que contra esta igreja as portas do inferno não prevaleceriam, ele não está se referindo à igreja católica apostólica romana, como a igreja católica gosta de falar, não estava se referindo nem à igreja primitiva, estava se referindo à igreja universal. Contra a igreja universal, as portas do inferno não prevalecem. Por quê? Porque pode destruir templo, podem destruir estrutura organizacional, podem trancar nossos templos. A igreja universal, invisível, ela continua a adorar. Eu sempre gosto de falar que se Satanás pensou que enviando um vírus maldito que trancou igrejas por meses, como aconteceu em todo o mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, ele se enganou, porque o prédio é importante? Mas para a igreja invisível, para a igreja universal, o verdadeiro templo, o santuário universal está na glória. E ela não depende de instituição humana, não depende de prédio humano, não depende de placa denominacional. Quem é que faz parte dela? Aqueles que são santos, que estão caminhando em sua santidade gradual, posicional, até atingir a estatura de varão perfeito. Contra essa igreja, da qual eu creio, e você, eu também creio, faz parte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E finalmente, meus irmãos, para terminar esse resumo, o nosso tópico 3, que vai falar sobre a dimensão comunitária. Nesse sentido, nós estamos falando sobre a dimensão de unidade. Agora, cuidado, não confunda unidade com uniformidade. Uniformidade é tudo ser igual, uma produção de linha em série. A igreja não é
uniforme. A igreja, ela é heterogênea. Você tem brancos, negros, pardos, índios, agora não pode falar Índia, indígenas, né? Indígenas. Você tem pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, você tem pessoas que têm faculdade, pessoas que são analfabetas. A igreja, ela é heterogênea porque tem homens, tem mulheres, tem crianças, enfim, nós estamos diante de um público muito diferente. Tem bonito, tem feio, não é verdade? Essa igreja, e a igreja está aberta para todos aqueles que querem conhecer a Deus. Agora, da mesma forma como nós falamos na aula passada, se olharmos para um corpo, nós vamos ver que ele é formado por diferentes estruturas, cada uma com a sua finalidade e todas elas muito importantes para que o corpo funcione adequadamente. Nós temos os dedos, nós temos a boca, nós temos os olhos, temos as orelhas, temos os cabelos, temos os braços, as pernas. Dentro de nós tem os tecidos, os sistemas, cada um operando da sua realidade, dos seus processos, mas todos eles estão ligados. E essa ligação é que é unidade, ligados com um propósito, que é garantir a nutrição, o crescimento, a proteção e o amadurecimento desse corpo. A igreja é exatamente isso. Temos pessoas das mais diferentes matizes e até mesmo dos mais variados pensamentos, mas todas que fazem parte da igreja genuinamente cristã têm a mente de Cristo e, como tendo a mente de Cristo, trabalham em unidade para que o corpo funcione adequadamente. É por isso que a nossa leitura bíblica, Paulo ele versa tão longamente assim sobre a metáfora do corpo e da igreja, porque a melhor metáfora que pode existir, os pensamentos, os desejos, a vontade da igreja invisível está em Cristo. Por isso que ele é a cabeça, por isso que ele ordena. Mas aqueles que trabalham em uma unidade maravilhosa somos nós. Glória a Deus por isso. E é importante que as pessoas entendam que a igreja é sim aberta à diversidade, mas não a diversidade que o mundo quer colocar a todos os custos em cima de nós. Não essa diversidade que perverte os valores da família, não a diversidade que perverte o costume normal do homem e da mulher, não. Mas a diversidade de pessoas, de etnias, de raças, a diversidade de feições, a diversidade cultural. A igreja, ela não está aí para nivelar culturalmente todos, a não ser aqueles aspectos culturais que confrontam a Bíblia Sagrada, que confrontam a santidade de Deus. Deus não vai abrir mão de seus valores porque em certo país é comum haver poligamia. Deus não vai abrir mão de certos valores se num país é comum as pessoas fazerem uso indiscriminado de bebidas alcoólicas ou de ervas alucinógenas. Claro que não. Deus não vai abrir mão de seus valores se existem culturas que têm hábito de casamento de menores. Não. Deus não está aberto a essa diversidade. Deus está aberto à diversidade cultural, à beleza cultural, mas que não agride a sua santidade. E é por isso que é tão bonito olhar para a igreja invisível e ver tantos povos diferentes, as pessoas diferentes, nessa heterogeneidade, mas juntas, adorando e glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. Que sobre a terra resplandeça o brilho de Deus e que a igreja invisível marche impoluta até o triunfo final. E aí, espero ter te ajudado. Se você gostou, não se esqueça, nossa aula chegou ao final, mas a sua missão não chegou. Pegue esse link, o link desta aula, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Deixe aqui o seu comentário. Conte para nós de onde você está nos assistindo. Aliás, eu quero deixar aqui um abraço muito apertado para o pastor Hugo, lá da Assembleia de Deus Missão, em Novo Progresso, tá? Uma cidade maravilhosa
que está aí está no nosso coração. Irmão Hugo, Deus te abençoe, abençoe a sua família. Também mandar um abraço especial para os irmãos lá de Fortaleza, a irmã Janayana, que comentou aqui conosco. Um abraço para ela, para o Josué, o seu esposo. Deus vos abençoe sempre mais. Muito obrigado pela sua participação. Deixe aí o seu comentário, eu quero citar o seu nome na próxima aula. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.